Aleluia! Você está feliz? É motivo de estar muito feliz. Eu não sei se você já reparou, mas a pregação, na verdade, ela já começou desde a primeira canção. Então, já é um motivo muito grande de estarmos felizes. Muito felizes, irmãos. Eu quero que você saia daqui dessa noite transbordando de alegria, porque eu quero que você entenda que na verdade não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pastor, como ele disse, essa moça que está com essa roupa brilhosa aqui, cheia da unção, sabe? Essa aqui é a Nicole, a minha esposa, e eu sou mineiro, ela é gaúcha, então assim, realmente todas as vezes que a gente vem para esse lado aqui, o nosso coração fica muito feliz, muito alegre, porque a gente consegue compartilhar da palavra de Deus, mas a gente também sai daqui muito abençoado, a gente sai daqui com mais experiência, e a gente sabe que conhecimento da palavra, sem o conhecimento do Espírito, sem experiência, deixa um pouco a desejar. Então nós pegamos a experiência do Espírito, pegamos o conhecimento da palavra, pegamos a experiência do reino, e nós montamos tudo, e a gente continua vivendo uma vida de propósito que o Senhor tem para nós, amém? Então realmente é uma alegria estar aqui nessa noite. É a segunda vez que eu estou aqui, mas eu já vejo assim, já sinto assim, aqui a gente está em casa, a gente fala como se a gente estivesse em casa. Então eu quero que você receba essa palavra também. Não é minha palavra, eu não inventei nada, eu não sou original em nada aqui, mas eu quero que você receba essa palavra por parte do Espírito, amém? Livro de Gálatas capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1. Eu estou muito feliz isso aqui, porque esse culto hoje está uma bênção, está bom demais. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1. Ora, digo por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere de um servo, ainda que ele seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai, o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo de rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho, e se é filho, também é herdeiro por Deus. Outrora, quando não conhecias a palavra de Deus, servia aos que por natureza não eram Deus. Agora porém que já conhece a Deus, ou melhor, já que você é conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Temo a vosso respeito que não haja eu trabalhado em vão ao vosso respeito. Capítulo 4, versículo 21, a partir do 21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Pois essas duas mulheres são 2 pactos, um monte Sinai, o que dá luz para a servidão, e é Agar,
Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde à atual Jerusalém, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, qual é a nossa mãe, pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque não são os filhos da desolada, não são maiores do que os que daqui não têm marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava ao seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará juntamente com o filho da livre. Pelo que, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas nós somos filhos da livre. Nós vamos construir aqui uma ideia, e eu preciso que você preste atenção. Por quê? Porque talvez, se você perder algum detalhe, vai ficar faltando alguma coisa, amém? Então vamos construindo que a gente vai chegar lá. Gálatas capítulo 4, a gente começou a ler Paulo falando a respeito de maturidade e imaturidade. Nós vamos falar aqui, eu não sei se você acompanhou, a respeito de qual é o tema da mensagem, mas o tema da mensagem é: eu sou filho da lei ou eu sou filho da graça? É uma pergunta que nós devemos nos fazer, e você vai entender isso até o final da mensagem. Agora, Paulo, ele começa a falar aqui a igreja da Galácia, e eu vou te colocar por dentro mais ou menos do que estava acontecendo, para que você possa entender o porquê dessa carta. Paulo, ele tinha participado da abertura da igreja na Galácia, e ele começa então a evangelizar, e essa igreja então ela é aberta, e nós sabemos que o ministério de Paulo é um ministério apostólico. Então uma das características do ministério apostólico é implantação de igreja. Então Paulo, ele deixa essa igreja e ele vai continuar o seu ministério, continuar o seu propósito, aonde Deus o enviara naquele tempo. Então Paulo recebe uma notícia que não agradou muito Paulo. O que estava acontecendo? A igreja, ela foi estabelecida nos fundamentos da fé, nos fundamentos de Cristo, pelo qual Paulo vivia, pelo qual Paulo pregava. Mas em determinado momento chega uma notícia aos ouvidos de Paulo. Qual era essa notícia? Ele ficou sabendo que alguns judaizantes tinham se envolvido dentro da igreja, e que eles começaram então a dissolver o evangelho que fora pregado por Paulo. Ele começou a perceber que eles começaram então a pregar um outro evangelho que não fora o que tinha sido pregado por Paulo. Então, o que esses judaizantes estavam pregando? Eles estavam pregando que, ora, você realmente tem que crer em Jesus. Ora, você realmente tem que acreditar na morte e na ressurreição de Cristo. Mas não é apenas isso. Você tem que crer em Jesus, mas você não pode abandonar os ensinamentos de Moisés. Você tem que crer naquilo que Cristo fez, mas você não pode abandonar a lei. Ou seja, a lei, ela não deveria parar de ser praticada. Os judaizantes começaram a ensinar que você não era só salvo mais por você crer, ou por você confessar a sua fé pela sua boca, mas que você deveria continuar seguindo todas as leis que sempre foram ensinadas. Isso chegou aos ouvidos de Paulo, e isso fez Paulo perceber uma necessidade de enviar uma carta para correção. E Paulo começa a falar assim: olha, vocês que foram ensinados nos rudimentos da fé,
vocês que foram ensinados e foram fortificados, santificados na palavra de Cristo, pelo qual é o nosso fundamento, eu fico sabendo que agora vocês querem retroceder por causa de um ensino que tem sido difundido dentre vós. Por que um retrocesso? Por quê? Porque Jesus, ele falou que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Jesus, ele não veio revogar a lei, mas toda a lei foi cumprida em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é a revelação da lei, Jesus é o aperfeiçoamento da lei, Jesus é aquele pelo qual todo o Velho Testamento menciona. Jesus é a revelação que estava escondida no Antigo Testamento. Então Paulo fala assim: olha, eu vejo que vocês, alguns de vocês querem retroceder no ensino que já foi dado. E ele faz aqui uma analogia, e ele fala a respeito de uma criança que é cuidada por um tutor. Eu também vou colocar você a par do que Paulo estava falando, para que nós possamos juntos crescer no conhecimento. Paulo está tentando fazer uma analogia, e de forma aqueles que escutaram o que Paulo falou, entenderam de fato o que Paulo quis dizer. Agora, Paulo faz uma analogia entre a maturidade e a imaturidade espiritual com a criança e o tutor daquela época. Então eu vou explicar para você como funcionava a questão da tutoria naquela época. O senhor de tudo, o pai, o dono da casa, ele tinha um filho. Só que esse filho, ele não era cuidado, ele não era educado pelo pai. Como era feito na época? O pai entregava o seu filho aos cuidados de um tutor, aos cuidados de um escravo, e esse escravo, ele era responsável pela educação do filho do dono da casa. Então, esse filho, ele era cuidado pelo escravo. Esse escravo, ele era bem direcionado. Esse escravo não era um escravo qualquer, logicamente. Ele era um escravo que tinha um conhecimento. Então, quando o filho nascia e atingia ali a idade de criança, ele era entregue a esse tutor. Por quê? Porque o tutor cuidava da criança, porque a criança ainda estava imatura. Ela não era madura. Então o que acontecia? O filho do Senhor, ele não era diferente dos filhos do escravo. Ele era tratado de igual forma como os filhos dos escravos. Ele era ensinado de igual forma dos filhos dos escravos. Por que que ele era tratado igual a um escravo? Por que que ele era ensinado igual a um escravo? Por que que ele era condicionado a viver como um escravo? Porque ele ainda não tinha atingido a maturidade. Somente depois da maturidade, somente depois que ele alcançasse uma idade madura, somente depois que ele passasse por esse processo, ele então teria a legalidade de receber aquilo que o pai já tinha determinado para a vida dele. Somente depois que ele alcançasse uma maturidade, ele então receberia, ele tomaria posse daquilo que já estava disponível na vida dele, porque tudo que é do pai pertence ao filho, mas a imaturidade do filho não permitia que ele usufruísse daquilo que lhe era de direito. Então Paulo, ele faz essa analogia. E essa analogia não é qualquer analogia, essa analogia é dizendo para a igreja, falando o seguinte: presta atenção, vocês foram ensinados nos rudimentos da fé, vocês foram ensinados no fundamento que eu já estabeleci, os fundamentos, a saber, Jesus o fundamento. Mas eu fiquei sabendo que alguns dentre vós querem retroceder, alguns dentre vós querem retroceder no ensino que foi feito. Agora nós continuamos lendo e nós vimos que ele faz uma outra analogia.
Ele faz uma analogia também a respeito de Agar e a respeito de Sara. Então vamos explicar a primeira. O que significa a primeira analogia? A primeira analogia, Paulo está me ensinando que eu sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Aqui não é com respeito à salvação. Nós somos filhos de Deus. Mas nem porque eu sou filho de Deus, isso quer dizer que eu vou usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Não é porque eu sou filho de Deus que eu estou usufruindo de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque o que vai determinar se eu posso ou não usufruir daquilo que o meu Pai é dono, é a minha maturidade espiritual. A minha maturidade espiritual vai determinar se eu posso ou não usufruir daquilo que já foi concedido pelo Pai na minha vida. Agora note que a respeito do escravo não tinha diferença nenhuma com o filho do Senhor. O filho do dono da casa era tratado igual o filho do escravo. Apenas quando ele saía desse processo e ele atingiu uma maturidade, então ele era agora tratado de uma forma diferente. Agora note você o que ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando que aqueles que querem retroceder ao ensino da graça, aqueles que querem retroceder aos fundamentos que já foram estabelecidos, esses querem viver de igual forma a um escravo. Esses querem viver uma vida imatura, e esses não vão ter nenhuma diferença àqueles que ainda estão escravizados pela lei. Aqueles que ainda estão escravizados pela lei, eles não conseguem desfrutar de nada. Por quê? Porque eles ainda não podem tomar posse daquilo que lhe é direito. Agora Paulo ele vai seguindo e ele fala: nós não podemos retroceder, porque nós fomos chamados para a liberdade. Nós já passamos das trevas para a luz. Nós já não somos mais filhos da escravidão. Agora nós somos filhos da liberdade, porque a Bíblia fala que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora Paulo fala que alguns ainda dentre nós, porque essa carta é para a igreja, e você é igreja, eu sou igreja. Paulo está falando que alguns ainda dentre nós querem retroceder àquilo que já foi ensinado, aquilo que já foi determinado como fundamento. E no capítulo 4, versículo 21, a gente continuou lendo, e nós vemos que Paulo ele faz mais uma analogia. Ele agora usa a analogia de Abraão, e ele usa a analogia de Agar e de Sara. Capítulo 4, versículo 21, olha só: dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Ele faz outra analogia aqui. Ele fala: olha, Abraão, ele teve 2 filhos. Um filho de Abraão é filho da escrava, Agar. E ele fala, tipologicamente, Agar aqui representa a lei. E ele fala, Abraão também teve mais um filho, a saber, a mãe desse filho foi Sara. Agora, Sara representa a graça, porque Sara deu à luz a um filho que era o filho da promessa. Agora, entendendo um pouco a analogia, por que Sara representa a lei, e por que Ismael, que é o filho da lei, por que representa a lei? Porque se você perguntar para Agar como ela gerou o filho, se você perguntar para Agar como Ismael foi gerado, se você perguntar para Abraão como Ismael foi gerado, se você perguntar para Sara como Ismael foi gerado, eles vão conseguir te explicar nos mínimos detalhes. Porque Ismael, ele foi planejado. Ismael, ele foi planejado, ele foi arquitetado.
foi feito na força do braço de Abraão, na força do braço de Sara, porque Sara pensou assim: olha, eu já sou avançada de idade, eu já sou estéril, então o que nós vamos fazer, Abraão? Já que há uma promessa para a sua vida, e você vai ser pai de multidões, o que você vai fazer? Você vai deitar com a nossa escrava, e dela você vai conceber um filho, e esse vai ser filho, ou esse vai ser o seu herdeiro. Mas a Bíblia fala que não é esse o filho da promessa. Agora, Paulo está dizendo que existe agora uma outra mãe. Esta mãe, que é Sara, ela representa a graça, porque mesmo avançado de dias, mesmo estéril, Sara ainda consegue dar um filho, a saber, ao filho que fora prometido por Deus. Agora, se você pergunta para Sara como que isso aconteceu, ela não vai conseguir te dizer, ela não vai conseguir te explicar como aconteceu, porque quando a coisa é baseada na lei, nós conseguimos entender e nós conseguimos explicar, mas quando é baseado na graça, nós não conseguimos entender e nós não conseguimos explicar. A gente só recebe, a gente só concebe. Agora Paulo, ele faz essa analogia, dizendo que, note que não existem dois pais, existe apenas um pai, a saber, Abraão. Existe um pai, mas existem duas mães. O que Paulo está querendo dizer? Ele está falando assim: a minha conversa aqui não é salvação, porque o pai é o mesmo. A minha conversa não é salvação, todo mundo é filho de Abraão, descendente, nós somos herdeiros pela fé de Abraão. A conversa aqui não é salvação. Você pode ter o mesmo pai que eu tenho, mas você tem que se perguntar quem é a sua mãe. Você tem que se perguntar quem é a sua mãe. A sua mãe é a lei ou a sua mãe é a graça? Nós temos vivido os rudimentos da lei ou nós temos vivido os rudimentos da graça? Porque Paulo diz que mesmo depois de sermos ensinados a respeito da graça, alguns dentre nós querem voltar aos rudimentos da lei, porque não acreditam que o sacrifício de Jesus, ele foi total, que o sacrifício de Jesus foi pleno, que o sacrifício de Jesus é único e suficiente para receber toda e qualquer bênção. Tudo já está disponível para a sua vida, meu querido. Eu gosto de replicar uma coisa aqui que um certo pastor diz, que o nível mais raso que você e eu podemos receber no relacionamento com Deus é a salvação. Você tem um nível de relacionamento com Deus, a salvação é o nível mais raso que nós podemos receber. Agora na cruz veio salvação, veio cura, veio batismo, veio prosperidade, veio sabedoria, veio conhecimento, veio um pacote completo para você. Agora, eu tenho aqui esse aparelho, e se eu esquecer esse aparelho em casa, eu não consigo desfrutar desse aparelho. Por quê? Porque eu só desfruto daquilo que eu tenho. Eu só desfruto daquilo que eu tenho conhecimento. Agora, muitos de nós queremos retroceder à lei, porque nós não acreditamos que a graça, esse escândalo da graça, nós não acreditamos que apenas o sacrifício de Jesus é suficiente. E nós vemos que isso é uma herança que nós recebemos. Nós vemos que isso, infelizmente, ainda está entranhado dentro de nós. Mas eu quero lhe passar essa noite qual é a sua responsabilidade na salvação. Você quer saber qual é a sua responsabilidade na salvação? Quer saber? João capítulo 5, abre aí por favor. João capítulo 5,
Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a... Você não está aqui comigo não, querido, você não está aqui comigo não. Olha só, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! A minha responsabilidade na salvação é crer no Pai e é crer no Filho, é crer e confessar com a minha boca que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Isso já é um pacotão que nós recebemos todas as coisas. Agora, isso é difícil de aceitar. Por quê? Porque é difícil de entender que uma pessoa, talvez um pedófilo que possa ter matado 800 crianças, no último dia de vida, ele aceite Jesus e ele vá para o mesmo lugar que você, que é um crente de 50 anos, vai. Não é fácil aceitar, mas nós podemos compreender. E nós não precisamos aceitar, porque não faz parte da minha responsabilidade aceitar, faz parte da minha responsabilidade receber tudo aquilo que Deus já determinou para a minha vida. Então Paulo está dizendo assim: olha, alguns dentre vocês querem retroceder naquilo que já foi ensinado, e ele fala: não estou falando de salvação, eu não estou falando de quem é seu pai, mas você precisa determinar de quem você é filho, ou seja, quem é a sua mãe. Agora, note que esse problema não é só dos nossos dias. Esses problemas não são só dos nossos dias, e esse problema também não é só dos dias de Paulo. Eu quero mostrar para você que, a respeito de viver pela lei, viver pela graça, na verdade, esse problema já tem acontecido desde o começo, desde os primórdios. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós estamos construindo uma verdade, amém? Você ainda está feliz? Amém? Gênesis capítulo 3. Vamos ler a partir do 1. Ora, a serpente era muito mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que o Senhor disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os seus olhos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ouvindo a voz do Senhor, que passeava pelo jardim à tardinha, esconderam-se, o homem e a sua mulher, da presença do Senhor Deus. Deus que passeava à tardinha, e veio de encontro com o homem, junto às árvores, mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás?
E respondeu o homem: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e eu me escondi. Agora olha só alguns detalhes interessantes desse texto. Nós sabemos, eu sei que vocês sabem a respeito da história de Gênesis, a respeito da criação, e aqui nós estamos falando no capítulo 3 a respeito da queda. A serpente engana a mulher passa para Adão, Adão come e o pecado entra agora no mundo. Então, a partir do momento que o pecado entra, eles percebem que eles estavam nus. Mas presta atenção, a Bíblia não me fala que eles estavam nus desde o começo. A Bíblia me fala que quando o pecado entra, eles conseguem enxergar a sua nudez. Porque eu não sei se você sabe, mas glória não é o lugar para onde você vai, mas glória é aquilo que você está se tornando. Nós estamos crescendo de glória em glória, de glória em glória, até raiar como o dia perfeito. E quando nós vencermos o último inimigo, a saber, a morte, nós vamos estar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Então parece que nós vamos ser revestidos de uma glória, e que essa glória estava presente desde o jardim. Eu não sei se você sabe, mas tudo na Bíblia tem o início, o meio e o fim. A saber, Gênesis 1 e 2, nós temos um jardim. Apocalipse 21 e 22, nós temos uma cidade. Gênesis 1 e 2, nós temos uma árvore no meio. Apocalipse 21 e 22, nós temos uma árvore no meio da cidade. Gênesis 1 e 2, nós temos um casamento de Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22, nós temos o desfecho de um casamento entre Cristo e a igreja. Então tudo está interligado. Agora, parece que essa glória que nós tínhamos no início foi perdida quando entra o pecado. Então o homem e a mulher, eles percebem que eles não estão mais vestidos com aquela glória, e eles percebem que agora eles estão nus. E o homem então, ele tem uma ideia, ele tem uma ação. O que eu vou fazer? Eu vou esconder as minhas vergonhas, eu vou fazer para mim aventais. O homem, ele faz um avental para ele e para a mulher. Agora, o homem faz esse avental com figueira, com folhas de figueira. Agora, parece que na hora que Deus sempre via, na viração do dia, parece que no mesmo horário, Deus aparece, e o texto me dá a entender que Adão não estava naquele lugar que eles se encontravam, e Deus pergunta: Adão, onde estás? E Adão dá uma resposta interessante para Deus. Ele fala assim: olha, eu escutei a sua voz no meio das árvores, eu me escondi porque eu percebi que eu estava nu e eu tive medo. Agora, note você que Adão, ele já tinha feito uma roupa para ele. Adão, ele já tinha feito avental para ele e para a mulher com folha de figueira. Então por que quando Deus aparece, Adão fala assim: olha, eu me escondi porque eu estava nu? Por quê? Ele já tinha feito a roupa. Agora, quando Deus aparece, ele fala: eu estou nu e eu me escondi. Adão, quando ele percebe que ele está nu, ele então pega com as suas próprias mãos e ele faz uma veste, ele faz um avental para cobrir a sua vergonha. Mas a partir do momento que Deus chega e fala: Adão, onde estás? Ele percebe que aquilo que ele manipulou com as próprias mãos não foi o suficiente para tapar as suas vergonhas diante de Deus.
Adão percebe que a obra da sua mão não é e nunca será suficiente para ser algo que vá tampar a sua vergonha, tapar as suas necessidades perante Deus. Então, quando a presença vem, aquilo que nós fazemos com a obra da nossa mão, aquilo que nós fazemos pela lei, parece não ter significado perante Deus. Porque Adão, ele faz a roupa, mas quando Deus aparece, ele fala: eu ainda me senti nu. Aquilo que eu fiz com a minha mão ainda não foi o suficiente para ser uma oferta agradável a você. Aquilo que eu tenho lutado tanto, aquilo que eu tenho buscado tanto, aquilo que eu tenho feito com tanto fervor, aquilo que eu tenho subido no monte para fazer tanto, aquilo que eu tenho lutado, que eu tenho buscado, parece que quando a presença vem, ainda não é o suficiente para agradar a Deus. Nada que eu fizer na minha vida, nada que você fizer na sua vida, nenhuma obra da sua mão, nenhuma obra de lei, nada que você fizer vai ser o suficiente para se tornar agradável a Deus no que diz respeito a cobrir os pecados que você tem. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o quê? Alguns já começaram a viver pela graça, mas então agora eles estão retrocedendo da graça e eles querem começar a viver na lei, porque eles acham que viver na lei vai agora ser como se fosse um complemento daquilo que Cristo já determinou, daquilo que Cristo já fez. Meu querido, nada daquilo que eu possa fazer, ou nada daquilo que eu não posso fazer, vai ser o suficiente para receber o favor de Deus na minha vida, porque a graça é um favor que eu e você não merecemos. A graça de Deus na nossa vida é algo que nada daquilo que eu faça de bom, ou nada daquilo que eu faça de ruim, vai me fazer merecedor ou não daquilo que Deus já liberou para nós da cruz do Calvário. Agora isso parece irracional, porque parece que eu estou pregando uma graça barata, mas como diz um dos pastores da nossa igreja, não é barato não, meu querido, porque barato ainda tem um preço, na verdade é de graça mesmo. Barato você ainda tem que pagar alguma coisa, é de graça mesmo. João capítulo 5, versículo 24, você tem que acreditar e você tem que confessar, para que você não vai ser liberto. A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Agora nós que já estamos inseridos no reino, nós não vamos ser salvos, nós já somos salvos pela graça de Deus. Nada daquilo que eu vou fazer na minha vida vai me fazer mais ou menos salvo, nada daquilo que eu fizer na minha vida vai me fazer mais ou menos merecedor. Sabe por quê, meu querido? Porque não é para que eu venha receber alguma glória, não é para que você venha receber alguma glória, mas é que para o Cordeiro receba a recompensa do sacrifício que Ele fez. Então você está dizendo que eu não preciso fazer nada para ser salvo? Eu estou dizendo que você precisa crer e confessar com a sua boca. Você está dizendo que, então, se eu subir essa escada de joelho para me ganhar a minha salvação, isso não quer dizer nada? Sim, eu estou dizendo isso, porque a graça não corresponde àquilo que você pode ou não fazer. A graça corresponde a estender a mão e receber aquilo que Deus já liberou para a nossa vida. A graça é algo irracional, mas parece que você está pregando uma graça muito fácil.
Parece que isso aí é uma legalidade para pecar. Não, na verdade é pelo contrário. A graça, ela não é liberação para eu viver uma vida de pecado. A graça, ela é uma força capacitadora que nos habilita a viver longe do pecado. Porque nós correspondemos com aquilo que nós falamos, nós correspondemos com aquilo que nós acreditamos. O amor de Deus, ele foi instaurado na nossa vida, nós fomos cobertos com esse amor, agarrados com cordas de amor, e para corresponder com esse amor, que já foi liberado sobre a nossa vida, nós andamos à altura desse amor, que já está sobre nós. Olha só como é precioso isso. Deus, ele não te amou depois que você nasceu. Apocalipse capítulo 20 me fala que o Cordeiro de Deus, ele já foi imolado desde a fundação do mundo. Ou seja, o sacrifício para o perdão do seu pecado, do passado, do presente e do futuro, já foi realizado antes mesmo de nós nascermos. Por que que isso aconteceu? Para que você e eu possamos entender que a responsabilidade da salvação, ela não pertence a você e ela não pertence a mim. Quantos aqui que nasceram e ainda não tinham confessado a Cristo, você era um pecador? Pode levantar a mão. Eu era. Antes de confessar a Cristo e ter o Espírito recriado, eu era um pecador. Agora eu te pergunto, o que você fez para ser um pecador? Qual foi a obra da sua mão que você fez para ser um pecador? Qual foi a coisa errada que você fez para se tornar um pecador? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. A partir do 12. A partir do 12. Portanto, assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Pula para o capítulo 6, versículo 5. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porventura ignorais que todos quanto foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida, porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Agora retroceda ali para o capítulo 5, vá para o versículo 16. Também, não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só homem que pecou, porque o juízo veio na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio por muitas ofensas na justificação, porque pela ofensa de um, a morte veio a reinar por este, mas muito mais, que recebeu em abundância a graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, a saber, Jesus o Cristo. Olha o que Paulo está me dizendo:
você não precisou pecar para ser considerado pecador. Por quê? Porque você recebeu uma herança pecaminosa de Adão. Adão, ele pecou, e toda a humanidade recebeu essa herança pecaminosa. Ou seja, você não precisou pecar para ser um pecador, porque você recebeu isso como herança. Se eu não precisei pecar para me tornar um pecador, porque eu recebi isso como herança, porque eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para eu me tornar justo, porque eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para eu me tornar santo, porque eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para eu me tornar salvo, porque a Bíblia me fala que eu devo receber aquilo que o último Adão me deu como herança, a saber, a justiça, o perdão dos nossos pecados. Hoje nós não somos mais condenados, mas nós estamos assentados à destra de Deus Pai, reinando. Nós estamos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Essa é a posição da igreja. Nós não somos uma igreja sofredora, nós não somos uma igreja militante, nós somos uma igreja que tem que tomar posse daquilo que Jesus já conquistou, já é direito nosso. Agora, voltando lá atrás, Paulo fala que aqueles que ainda não conseguem entender a graça, esses continuam vivendo na sua imaturidade espiritual. Paulo fala que aqueles que não saíram da maturidade espiritual, da imaturidade espiritual, eles não conseguem viver, eles não conseguem entender o quão importante é entender o ensino da graça. Porque eu não sei se você já reparou, mas eu não sei nem se você sabe, mas a lei, ela não foi dada ao homem para ser cumprida. A lei foi dada ao homem para que o homem pudesse enxergar a sua debilidade e a sua falta de capacidade para receber algo que apenas em Cristo Jesus, que foi o único que cumpriu toda a lei, apenas em Jesus nós receberíamos a salvação. Apenas nele, foi o único que conseguiu cumprir. Agora, a imaturidade espiritual me faz retroceder a essa dispensação, e eu começo a achar que eu preciso fazer alguma coisa, para Deus me amar mais. Eu não sei se você já sentiu isso, mas naquele momento quando você peca, que aí você não quer nem orar, você fala assim: eu pequei agora, eu não vou orar agora não, porque eu estou meio com vergonha de Deus, e parece que Deus está furioso comigo. E um dos maiores problemas de não ter maturidade espiritual e saber a respeito da graça, se chama justiça própria. E o que é justiça própria? Justiça própria é você anular o sacrifício de Jesus na cruz, e com as suas próprias mãos cozer uma folha de figueira e fazer um avental. É com as suas próprias mãos você querer fazer algo para completar um sacrifício que já foi completo e pleno por Jesus na cruz. Justiça própria não é nem só se achar melhor que alguém, mas se achar pior que alguém também é justiça própria. Por quê? Porque de qualquer forma você é o foco das atenções. Então a Bíblia me fala que, olha, nós não podemos retroceder a um caminho que já foi proposto, nós não podemos retroceder a algo que já foi estabelecido como fundamento. Nós precisamos desfrutar da graça, nós precisamos entender isso, porque existem pessoas que vivem um peso de condenação, existem pessoas que ainda estão debaixo de um peso de condenação, mesmo sabendo que a graça já foi liberada sobre a sua vida.
Eu não sei se você sabe, mas depois de Cristo, todas as pessoas que foram para o inferno, elas foram para o inferno perdoadas. O que faltou a elas é o conhecimento daquilo que já foi feito. Porque a Bíblia me fala aqui, e você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Então talvez eu possa me sentir preso em algumas coisas, talvez eu possa me sentir preso porque sempre eu tento fazer algo, sempre eu tento dar algo a mais, sempre eu quero ser melhor, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, e eu nunca consigo, porque a obra da minha mão nunca é suficiente para cobrir o meu pecado, a obra da minha mão nunca é suficiente para cobrir aquilo que eu faço de errado. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um pastor melhor. Eu vim aqui para te dizer nessa noite, o reino, ele não é feito de pessoas melhores, ele é feito de pessoas transformadas pelo poder do Espírito de Deus. Por quê? Qual é a diferença de pessoa melhor e pessoa transformada? Porque quando eu tento ser melhor, eu ainda estou fazendo na força do meu braço. Agora, quando eu falo para Jesus assim, olha, na verdade eu sou muito ruim mesmo, eu vou deixar para você fazer. Aí o Espírito olha e fala assim, agora você entendeu, agora você entendeu. Aí ele começa a nos transformar, e nós vamos crescendo de glória em glória. Meu querido, você não precisa fazer nada para ser salvo. Eu não sei se isso é uma notícia que te alegra nessa noite, mas você precisa crer e confessar e andar à altura daquilo que já é uma realidade na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa mais fazer nada para ser salvo, mas você precisa receber aquilo que já foi dado como galardão, aquilo que já foi dado como dom. Deus, ele é um Deus galardoador, ele é um Deus que gosta de nos presentear, e presente você ganha merecendo ou não. E a salvação, a graça, é esse dom que você recebeu desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, para que a responsabilidade não fosse sua, para que a responsabilidade não fosse minha, mas para que nós possamos apenas receber e dar toda a honra, toda a glória a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, porque a obra é dele. Então pare de querer ser melhor, pare de querer se esforçar para receber algo que você já tem. Você já tem, já é seu, já é uma realidade. Agora a Bíblia fala aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você precisa conhecer aquilo que já é seu, para que você possa se apropriar daquilo que já é seu de direito. Fique de pé nessa noite, eu vou terminar com um exemplo. Imagina que você tem uma mochila, e você passa em frente a um restaurante, e você fala assim, Deus, eu estou com tanta fome. Pessoal da música, vai ser agora? Imagina que você passa em frente a um restaurante, e você fala assim, Deus, eu estou com tanta fome, eu gostaria de comer alguma coisa. Aí você vem para a igreja e você volta, mas antes de você voltar, um irmão abençoado coloca 100 reais dentro da sua mochila. 100 não, 100 é muito pouco. 10 milhões de reais dentro da sua mochila. Amém? Aí você passa em frente àquele restaurante com a mochila, e você vai olhar para aquele restaurante e você vai pensar assim, Deus, como eu queria comer alguma coisa nesse restaurante. Mas presta atenção, a sua mochila tem 10 milhões de reais, você poderia comer tudo aquilo que está naquele restaurante, você poderia usufruir de tudo aquilo, mas porque você não sabe que tem dinheiro na sua mochila, você não consegue desfrutar.
Deus, Ele tem espalhado o Evangelho da graça em todos os lugares, para que a sua mochila seja cheia da graça, para que a sua vida seja cheia da graça, para que o seu ministério seja cheio da graça de Deus, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus já liberou na sua vida, para que você possa tomar posse de tudo aquilo que Deus já liberou no seu ministério, para que você possa tomar posse de tudo aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida, para que você possa tomar posse de tudo aquilo que na verdade não é uma responsabilidade sua, mas você tem que estender a mão e você tem que receber. Aleluia! Você tem que receber, você tem que tomar conhecimento daquilo para que você possa usufruir. Você tem que tomar conhecimento daquilo para que você possa usufruir daquilo que Deus já determinou na sua vida. Então saia dessa vida de condenação, saia dessa vida de peso, saia dessa vida de condenação. Você já não está mais condenado, você já não tem mais o peso do pecado sobre a sua vida, você já não tem mais o peso da lei sobre a sua vida. Você agora vive pela graça de Deus, você agora vive sobre os rudimentos da graça de Deus. Então, irmão, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Você tem que aceitar aquilo que na verdade não é sua responsabilidade. Aceite aquilo que não é a sua responsabilidade. Porque se eu voltar aos rudimentos, Paulo fala que aqueles que querem voltar aos rudimentos da lei, esses decaem da graça. Nós não podemos decair da graça, nós não podemos viver na lei, porque aquele que quer viver na lei, esse é culpado de toda a lei, se ele errar em apenas um mandamento. Troca do amor eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre
amado é o